A paz do Senhor, meus irmãos, esta é a síntese da 7ª lição do segundo trimestre de 2021. Título da lição: O Ministério de Profeta. Texto áureo: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Verdade prática: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 27 ao 29, Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 13. Primeiro tópico: o profeta do Antigo Testamento. Número 1 do primeiro tópico: conceito. Meus irmãos, o profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Senhor, o Eterno, levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome ao longo de toda a história veterotestamentária. Número 2 do primeiro tópico: o ofício. Meus irmãos, no Antigo Testamento, o ministério de profeta era um ofício que envolvia, primeiro, revelação que desvenda o oculto; segundo, anúncio de juízos; terceiro, emissões de conselhos e advertências. Meus irmãos, expressão como "veio a minha palavra do Senhor" ou "assim diz o Senhor" eram fórmulas usadas para o profeta iniciar a mensagem. Outra coisa, meus irmãos, o profeta também exercia papel de conselheiro na história do reinado de Israel e por trazer, meus irmãos, aos israelitas a mensagem divina. Muitos profetas no Antigo Testamento sofreram perseguições ferrenhas. Número 3 do primeiro tópico: o profetismo. De acordo com o dicionário teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, esse movimento, o profetismo, surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel como em Judá. E os objetivos, meus irmãos, desse movimento eram: primeiro, restaurar o monoteísmo hebreu; segundo, combater a idolatria; terceiro, denunciar as injustiças sociais; quarto, proclamar o dia do Senhor; e quinto, reavivar a esperança messiânica. Aleluia! Segundo tópico: o profeta no Novo Testamento. Número 1 do segundo tópico: a importância do termo profeta no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 diz: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Não por acaso, meus irmãos, nas duas leituras que lemos, o termo profeta aparece na segunda posição, denotando a importância do ministério de profeta na liderança da igreja no primeiro século. Número 2 do segundo tópico:
o ofício do profeta neotestamentário. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Meus irmãos, segundo o comentário bíblico pentecostal Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. E seu ofício, meus irmãos, consistia em proclamar e interpretar a palavra de Deus. Oh, glória! Número 3 do segundo tópico, o objetivo do dom ministerial de profeta. Meus irmãos, o objetivo desse dom é que os profetas do Senhor devem desempenhar as suas funções. Primeiro, capacitados. Segundo, dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. Aleluia! Terceiro tópico, discernindo o verdadeiro profeta do falso profeta. Número 1 do terceiro tópico, simplicidade e arrogância. Ah, meus amados irmãos, o verdadeiro profeta se veste de simplicidade e amor, demonstrando quem ele está servindo ou a quem ele está servindo. Já o falso profeta, meus irmãos, só pensa nele mesmo e como obter status e benefícios, objetivando sempre ser promovido de alguma forma, mentindo, iludindo e enganando. Que o Eterno acenda a luz do discernimento em nossas vidas, nos guardando e nos protegendo desses que cristãos dizem ser. Número 2 do terceiro tópico, pelos frutos os conhecereis. Meus irmãos, Jesus disse que nós reconheceríamos os falsos profetas pelos seus frutos. Mateus 7,15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E o versículo 20 ainda diz, meus irmãos: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Número 3 do terceiro tópico, ainda sobre o falso profeta. Meus irmãos, o escritor da CPAD, John Bevere, ele diz que os falsos profetas são aqueles, meus irmãos, que até ministram em nome de Jesus, mas o seu desempenho não é pelo Espírito Santo. A pergunta, meus irmãos, que não quer calar é a seguinte: o que fazer diante de uma situação assim? Meu irmão, minha irmã, descanse. O próprio Espírito Santo, segundo a palavra do Senhor, te fará discernir. Não tenha medo e não se deixe seduzir por eles, pela mensagem desses falsos profetas. Eu quero concluir a síntese dessa lição dizendo que nesta última hora, Deus levante legítimos profetas e que, cheios do Espírito Santo, desmascarem as injustiças sociais, desmascarem o falso profetismo, primando pela edificação da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.